científica modalidade Tesouro Nacional, e eu vou apresentar o meu trabalho A Variação de Critérios de Operação de Shiller para a Predição de Performance por meio de aprendizado de máquina, orientado pelo professor Felipe Rezende Loyola. O objetivo desse trabalho e o assunto de estudo dele foram máquinas de resfriamento de fluido intermediário chamadas Shillers. Essas máquinas apresentam como principal característica o seu alto nível de capacidade de compactar seus diversos itens, um equipamento de refrigeração em uma mesma máquina, de forma que você consiga posicionar ela dentro de casa de máquinas menores, como por exemplo shopping centers, supermercados, aeroportos, hospitais, galpões de trabalho logístico, enfim, e coisas desse tipo. Aqui eu trago uma imagem em corte da máquina anterior, mostrando como é que funciona a disposição dos equipamentos nessa modalidade de máquina. Normalmente o compressor estando em cima, tendo evaporador e condensador muito próximos, de forma que você aumente essa eficiência do equipamento por meio de dispositivos de recuperação de calor, como por exemplo compressores, a compressão do prestágio, como será analisado. Conforme já dito, o objetivo desse trabalho foi analisar a predição do coeficiente de performance de um Shiller em operação real, hoje em dia operando em Extrema, Minas Gerais, para um galpão de aplicação logística de medicamentos, que deve ser armazenado ali a temperaturas mais ou menos próximas dos 20 graus e compreende 13 mil metros quadrados climatizados. A ideia para analisar isso foi utilizando um algoritmo de aprendizado de máquina chamado Regression Trees, ou árvores de regressão, que vem da família dos algoritmos das árvores de decisão. O grande conceito deles é basicamente trabalhar com dados dessa maneira aqui, em que nós temos um dia, ou no caso um momento, que guarda essas informações, e várias variáveis que podem obter diferentes resultados para cada uma delas, cada uma combinação de variáveis em um determinado momento, corresponder a um resultado que vai ser previsto futuramente pelo programa, após ele passar pela fase de treinamento com um grupo de treinamento. No caso aqui seria se uma pessoa vai jogar tênis ou não. Essa é basicamente a forma como as árvores de decisão se apresentam, apresentando em seus ramos, em seus nós, os questionamentos que são feitos ao agrupamento de dados e depois as subdivisões que, por sua vez, irão gerar as suas previsões. Dessa forma, além disso, na revisão bibliográfica se baseou muito em um artigo já desenvolvido que apresenta uma análise também de um Shiller em operação real, mas de equipamentos e características muito diferentes. Além disso, foram avaliadas variáveis diferentes entre os dois trabalhos, principalmente aumentando a quantidade de variáveis para o trabalho que eu estou apresentando. E os autores obtiveram uma precisão de 87% a 93% em suas previsões utilizando essa modalidade de algoritmo de máquina, apresentando a capacidade desse programa e dessas variáveis de serem analisadas nesse contexto em avaliar a predição da performance de um equipamento. Dessa forma, foi desenvolvido o trabalho com base em dados fornecidos por uma empresa da região metropolitana de Curitiba, que trabalha com refrigeração industrial e comercial, e com base nesses dados, que no caso são compreendidos tanto nesse esquemático do funcionamento da máquina, com suas temperaturas de projeto, quanto aqui no texto, mas basicamente se obteve temperaturas de evaporação, temperatura de condensação, pressão de evaporação, pressão de condensação, média dos termômetros do galpão. No caso, eles eram 3 evaporadores e 2 compressores operando em paralelo, então temperaturas de evaporação, sucção, em cada uma dessas situações, gerando mais dados ainda. No geral, foram trabalhados com 30 tipos de dados, 30 variáveis que foram analisadas pelo programa para gerar as previsões. Pelo fato de justamente terem uma quantidade de dados muito grande, foram separados diversos agrupamentos de dados, retirando certas partes, retirando certos tipos, certas categorias de informações para avaliar como é que isso iria influenciar no resultado. Um dos principais resultados que foi obtido foi a influência da separação de grupo de teste e grupo de treino para a influência no accuracy do resultado, comprovando que provavelmente faltaram dados para realizar essas análises. Isso acontece porque essas informações foram pegas entre o mês de julho e o mês de agosto, de 30 em 30 minutos todos os dias desses 2 meses. Dessa forma, conforme mostra aqui no eixo X e no eixo Y, que representa a accuracy da árvore gerada, observa-se uma variação do resultado de precisão da árvore muito variada com relação à árvore que foi gerada, ou seja, com relação à combinação de grupo de teste e grupo de treino. No entanto, ainda foi possível obter resultados de accuracy muito bons, como por exemplo da árvore apresentada, obtendo um resultado de próximo de 85% para um pruning de 0,05, 2 parâmetros importantes nesse tipo de simulação. Obrigado pela atenção.